Glória a Deus, salve a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Quem está feliz com o Senhor? Glória a Deus. Amém. Eu também estou muito feliz com o Senhor. Ele é bom em todo tempo. Como Ele tem cuidado de nós, como Ele tem nos direcionado, nos conduzido por esse tempo. Eu não sei os irmãos, mas a gente está vivendo... Vou tirar o óculos porque eu fico suando. Eu não sei vocês, mas a gente está vivendo um tempo que... Antes de tudo, gente, olha... Ai, o Espírito Santo é tão... Gente, como o pastor falou aqui, não foi nada combinado. Louvores não foi combinado. Até, eu tenho testemunhas, né? O Rafa é minha testemunha, porque nós tínhamos um louvor, né, Rafa? E aí, de repente, o Senhor mudou tudo, e aí o Gabriel veio e foi literalmente usado pelo Espírito Santo de Deus. E não, meu esposo não sabia a palavra que eu ia ministrar, porque, gente, cada um é cada um, mas eu não tenho hábito, é muito difícil quando Deus me dá uma palavra para ministrar, eu compartilhar em casa, sabe? Existem momentos que é para minha casa e não é para a igreja. Então eu comento com o Gabriel, comento com a minha sogra. Mas existem palavras que, é só comigo. E essa palavra o Senhor tinha me dado. Eu falei assim, poxa Deus, obrigada. Tentei fugir dela, os irmãos sabem. Mas o Senhor é bom em todo tempo. Então assim como essa palavra queimou o meu coração, porque o Senhor me deu essa palavra na ministração de louvor do domingo. E eu falei assim, Jesus, o Senhor é bom. Então, assim como eu oro para que vocês tenham um coração acessível, sabe? Por esse tempo, voltando ao que eu ia falar no início, nós temos percebido que o Senhor, Ele está literalmente nos passando num funil, sabe? Abre os seus olhos espirituais nesse momento e fala assim, Senhor, abra os meus olhos espirituais para que eu possa enxergar e entender o que o Senhor quer falar. Eu sinto, por esse tempo, que o Senhor está nos passando num funil. E não é seleção, não estou falando que, porque Deus ele não é seletivo com pessoas. Porque eu penso que se Ele fosse um Deus seletivo, Ele não iria falar para amarmos a todos, inclusive os nossos inimigos. Então Ele é amor. Como o pastor Leandro ministrou aqui, a palavra da mulher pecadora, do unguento ungido, do óleo ungido. No final tudo vai se resumir em quem? Quem perdoa, quem mais ama, quem menos. O perdão, ele faz parte de Jesus. Se eu perdoo um pouco, eu amo um pouco. Essa é a realidade. Você se conhece, olha para o seu coração. Você é uma pessoa rancoroso? Então saiba que você perdoa pouco. Se você perdoa pouco, você tem pouco amor dentro de si. Agora, se você é uma pessoa que consegue liberar perdão, alguém pisa no seu calo hoje, você fica às vezes bravo, irritado, magoado, frustrado, decepcionado, porque isso faz parte de nós. Nós somos humanos. Mas passa-se um tempo, é como se nada tivesse acontecido. Não que você não lembre daquilo, mas aquilo não está mais cravado no teu coração. E você verdadeiramente volta-se de uma certa forma ao normal com você. Porque quando nós não liberamos perdão, é porque nós não amamos. Então se nós não amamos, nós também não nos amamos, porque nós somos a imagem e semelhança de Cristo. Quando nós temos esse amor dentro de nós, ela vai refletir além de nós. Então que nós possamos, assim como foi falado aqui, nos encher desse amor. E passando pelo funil, o que eu quero dizer é que o Senhor tem nos moldado por esse tempo. Sabe? Desde o dia que nós louvamos, eu nem lembro qual culto que foi, acho que foi o culto de Santa Ceia. Quando nós louvamos Ressuscita, né? O que posso ver se não vale de ossos secos? Aí ele completa: nossa vergonha está exposta debaixo do sol. Porque quando nós temos o nosso coração alinhado com Deus,
eu digo para você que a sua vergonha ela não vai ser exposta. Agora, quando o seu coração não está alinhado com Deus, a sua vergonha será exposta, mas não para te humilhar ou para te envergonhar, mas porque Deus quer resgatar o teu coração, porque Deus quer te trazer de volta a essência do verdadeiro amor. Então, às vezes a gente pensa que as portas estão fechadas, que as pessoas não estão nos vendo, que as coisas estão acontecendo de qualquer forma, mas o Senhor não está me enxergando e eu estou ficando confuso, porque, gente, eu já estive nesse lugar. Eu não estou falando aqui de experiências de pessoas, porque não, estou falando da minha experiência, eu já estive nesse lugar. Então, quando a nossa vergonha é exposta, sabe o que eu digo para você? Sinta-se privilegiado, porque o amor do Senhor está alcançando a sua vida e o seu coração. Você está começando a entender a sua humildade, a humildade que Cristo teve. Um homem que não pecou, um homem que não falhou, um homem que foi caluniado, foi apedrejado, foi açoitado. Ele não merecia, eu e você merecemos. Ele não. E ainda assim, ele foi como cordeiro mudo. Então que nós possamos entender que o funil, ele serve para alinhar o nosso coração a Deus. Vai tirando tudo aquilo, toda bagagem que não serve, tudo aquilo que não nos preenche, tudo aquilo que é dessa terra. Porque eu vou dizer para você, quando isso aqui acabar, nem a roupa que você vai ser enterrado, você vai ter direito de escolher. Nem a roupa nós iremos levar, nós não levaremos nada. Por isso que o nosso coração precisa estar alinhado com Deus. E antes de ir para a mensagem principal, eu queria rapidamente ler Jeremias 9. Jeremias 9. Eu vou ler o versículo 23 e 24. E já deixando adiantado aqui para a igreja, eu peço que toda a igreja, Ministério de Louvor, Eclésia, toda a igreja, meditem nesta palavra, Jeremias 9. A ênfase vai ser no 23 e 24, porque essa passagem é o tema do culto do louvor. Vai dizer assim: assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem se glorie o forte na sua força, não se glorie o rico nas suas riquezas, mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, que faço beneficência, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Não sou eu que estou falando, é o Senhor. Então que nós venhamos nos gloriar não no que nós possuímos de bens, ou não naquilo que nós achamos ou encenamos. Também foi falado muito durante essa semana sobre performance. O Senhor, Ele quer muito mais que isso, sabe? Não que seja errado você extravasar na presença de Deus, não que seja errado você celebrar, porque existe um tabu, infelizmente, em muitas igrejas, que existem meios de adoração. Só que você já se perguntou como que Deus quer ser adorado? Será que alguma vez você já se perguntou, Deus, qual que é a perfeita adoração? Como que o Senhor quer ser adorado? Porque a Bíblia vai nos dar várias referências. E garanto para você que nenhuma delas vai ficar sentado olhando ou ficar em pé parado. Eu te garanto, eu te provo isso na Bíblia. Então, por isso que nós precisamos nos gloriar apenas em conhecer o Senhor. Porque é Ele que faz a bondade, é Ele que faz o juízo e a justiça nessa terra. Então nada, absolutamente nada, irá nos faltar quando nós estamos diante de Deus e quando nós o conhecemos. Porque essa tem que ser a maior glória que devemos carregar. Conhecer a Deus. Peço que os irmãos abram em Ezequiel 47.
Ezequiel 47. É uma palavra muito conhecida também. E eu não sei, como eu estava falando para os irmãos, nada disso foi combinado. Como eu falei, o Gabriel não sabe, raríssimas as ministrações. Minha sogra também é muito raro, né, sogra? Tipo, compartilhar. A gente é sempre pega assim. E nós iniciamos, né, com o louvor. O Gabriel ele louvou o seu me humilhar. Seu me humilhar diante do quê? Do seu altar. E sacrificar o quê? Aquilo que me custa. Não é sacrificar o que eu acho que eu tenho que sacrificar. É sacrificar aquilo que te custa. Aquilo que você paga preço. E depois ele louvou o rendido estou. Minha vida dou a ti, Senhor. Rendido a ti estou. E para sempre cantarei. Faz em mim o quê? É forte. Faz em mim o teu querer. E depois ele veio, eu me rendo a ti, eu vou clamar, eu me rendo aos seus pés. És tudo o que eu preciso. E depois ele, dízimos e oferta, ele falou, restitui. Agita as águas paradas da minha. Agita as águas paradas da minha alma. E aí o pastor veio com a mensagem. A mulher pecadora que ungiu os pés de Jesus. E depois veio o louvor. Eu quebro o meu vaso. Aos teus pés estou. Para render tudo. E às vezes o seu tudo para Jesus é algo de muito valor. E às vezes a gente acha que a gente nunca tem nada para entregar para Jesus. O que eu vou entregar para Ele hoje? O que eu vou entregar? Eu não tenho nada para entregar. Ah, mas eu sou pecadora, eu errei, eu falhei, eu cometi um adultério, eu cometi um crime, eu roubei. E você acha que você nunca tem nada para entregar. Sabe o que você tem para entregar? A sua vergonha exposta, a sua humildade, a sua humilhação. Porque a palavra do Senhor vai dizer o quê? Que aquele que está abatido, ele faz o quê? Sabe? Nós precisamos nos humilhar aos pés de Jesus. E isso é um convite para toda a igreja. As pessoas não precisam te ver orando, as pessoas não, a não ser, né, ali o seu marido dentro do seu quarto, sua esposa, seu filho, mas as pessoas não precisam saber, eu jejuei, eu orei, eu fiz isso, eu fiz aquilo. É você e Deus. Mas ore para que o seu coração se renda aos pés de Jesus. Peça sim que nessa noite você traga essa reflexão no seu coração e você peça ao Senhor, Senhor, eu verdadeiramente preciso me humilhar aos seus pés. Eu preciso me humilhar, eu preciso entender o que está acontecendo comigo, porque eu digo para você, nós somos selados pelo sangue de Cristo. Pelo menos 95% de nós que estamos aqui, nós o conhecemos, nem que seja de ouvir falar. Nós somos batizados. Então nós temos o selo de Jesus em nós. E eu digo mais, o Senhor, Ele não perde o dele. Os que são dele, Ele sabe. Aí fica o seu critério: se render hoje aos pés de Jesus e se humilhar, ou esperar Ele te passar no funil para que a sua vergonha seja exposta. E aí sim, você tenha uma transformação. Por isso eu digo para você, renda o teu coração a Jesus. Senhor, eu preciso mudar isso. Senhor, eu sei que eu sou assim. Ninguém percebe, ninguém sabe que eu sou assim, mas eu e o Senhor sabemos. Então, para que a minha vergonha não venha a ser exposta, porque eu sei que o Senhor quer resgatar o meu coração, eu decido me humilhar. Eu decido descer, eu decido. Então, que você possa sair daqui nessa noite com isso cravado no teu coração. Amém? Vamos para a palavra? Obrigada, Jesus. Gente, eu vou ler na tradução NVI, tá? A partir do versículo 1 vai dizer assim: o homem levou-me de volta à entrada do templo, e vi água saindo de debaixo da soleira do templo e indo para o leste, pois o templo estava voltado para o oriente. A água descia debaixo do lado sul do templo, ao sul do altar.
Ele então me levou para fora, pela porta norte, e me fez dar uma volta pelo lado de fora, até a porta externa, que dá para o leste, e a água fluía do lado sul. À medida que o homem foi para o lado leste com uma linha de medir na mão, mediu 1000 côvados e levou-me pela água que batia no tornozelo. Ele mediu mais 1000 côvados e levou-me pela água que chegava ao joelho. Mediu mais 1000 e levou-me pela água que batia na cintura. Mediu mais 1000, mas agora era um rio que eu não conseguia atravessar, porque a água havia aumentado e era tão profunda que só se podia atravessar a nado. Era um rio que não se podia atravessar andando. Ele me perguntou: filho do homem, você vê isto? Levou-me então de volta à margem do rio. Quando ali cheguei, vi muitas árvores em cada lado do rio. Ele me disse: esta água flui na direção da região situada a leste, e desde até Arabá, onde entra no mar. Quando deságua no mar, a água ali é saneada, porque onde o rio passar, haverá todo tipo de seres vivos e de peixes, porque essa água flui para o mar, transformando a água salgada em água doce, de modo que por onde o rio flui, tudo viverá. De modo que por onde o rio flui, tudo viverá. Amém. Por enquanto até aqui. Nós estamos falando de uma água que nos purifica, e essa água é Cristo. Essa água é a Trindade, é o Pai, é o Filho, é o Espírito Santo de Deus. E aqui, Ele revela a nós o quão Ele quer a nossa intimidade, o quanto Ele quer ter intimidade conosco. E às vezes, a gente vive num tempo tão isolado, que a nossa isolação está sendo até com Deus. Não, eu não posso ter intimidade com fulano, com ciclano, com beltrano, porque se souber da minha vida, porque isso, porque aquilo. Mas a gente está vivendo tanto no automático que a gente esquece que a gente quer esse privar de intimidade, ela também tem que ser com Deus. E a palavra está dizendo o quê? Que o Senhor levou ele a um certo nível da água. E batia onde? No tornozelo. Depois o Senhor o levou mais a um tanto de nível da água. E essa água bateu aonde? No joelho. E depois mais um pouco na cintura. Opa, até aí tudo bem. Tá na cintura, eu ainda consigo sozinho. Mas o Senhor virou e falou assim: não, vamos lá, vamos mais profundo. E aí o Senhor fala o quê? O Filho do homem, né? O que ele vai dizer? Sozinho eu não consigo. Eu só consigo se for nadando. Eu não consigo andar para atravessar esse tamanho, essa imensidão, essa profundidade. E ali nós entendemos a dependência de Deus. E sabe o que está acontecendo com nós, igreja? Nós não estamos saindo do raso. Nós não queremos ir mais profundo para conhecer ao Senhor. E sabe o que é mais triste? Isso, gente, eu vou falar com muito temor e muito pavor. As pessoas não querem sair do raso porque o raso é confortável. Porque quando nós mergulhamos, quando a água nos alcança, nos inunda, nós revelamos ali total dependência de Deus. Quem aqui já quase foi afogado sabe muito bem do que eu estou falando. Não há ninguém para te socorrer. É um meio obscuro. Porém, sabe essa sensação de ser afogado? É isso que o Senhor quer de você. Porque que você descanse, que você encontre paz em meio ao naufrágio. Sabe, que você encontre a paz, porque nesse naufrágio é Ele que vai te sustentar. É Ele quem vai te segurar. E o problema é que nós estamos escolhendo ficar no raso porque nós não queremos intimidade. Mas na verdade não é isso. O que nós não queremos é compromisso com a revelação de Cristo. Porque a partir do momento que nós temos a revelação de Cristo em nós, gente, eu falo para você que é impossível você ser o mesmo. É impossível você desejar as velhas coisas. É impossível você desejar as velhas práticas. Sabe? Esses dias no serviço eu estava conversando
E eu estava lembrando de quando eu me batizei. Eu me batizei em dezembro de 2014. E a gente estava falando sobre tempo de conversão. Porque eu sou crente há tanto tempo. E aí a pessoa perguntou para mim. E eu falei assim, olha, eu fui batizada em 2014. Mas eu me permiti a andar com Jesus de verdade. Entenda o que eu estou falando. A andar com Jesus de verdade entre 2017, final de 2016, 2017, foi quando verdadeiramente eu falei assim, sabe de uma coisa? É isso mesmo que eu vou fazer, vou andar com Jesus. Mas igreja, eu falo sem nenhum temor ou pudor. Conhecer a Cristo de verdade. Se tiver 6 anos é muito. Se tiver 7 anos é muito. 5 anos é muito. O encontro mais interessante, talvez eu vou dizer, que eu tive com Jesus, um dos, foi quando eu estava grávida da Melissa. De todas as dificuldades que eu passei, que nós passamos, né? Eu falo nós porque eu, Gabriel, os meninos eram pequenos, de todas as dificuldades que nós passamos, o Senhor, Ele sempre sustentou. E eu não estou falando só de condições financeiras, eu estou falando num todo. É você guardar o coração, é guardar a vida, é prover, é não faltar nada. Sabe? Passou perrengue? Passamos, mas glorificamos a Deus. Hoje eu olho para a minha vida, ela é perfeita? Não, mas ela é muito melhor do que há 10 anos atrás. Eu não troco a minha vida de hoje pelo passado. Por isso que eu falo, tempo de igreja não quer dizer nada. Não quer dizer você nascer dentro de um lar cristão. Não quer dizer você ter 20, 30 anos de igreja, de conversão. Nós precisamos conhecer a Cristo. E eu digo para vocês que são jovens, eu digo para vocês que está iniciando a caminhada agora, permita-se sair do raso. Porque o raso ele é confortável para que nós venhamos permanecer fazendo aquilo que a nossa carne gosta. Não, Senhor, eu não quero ir até o joelho porque aqui está confortável. Eu quero continuar aqui com o meu pecado de estimação. Eu quero continuar aqui fazendo. A mudança, gente, a transformação, ela é diária. Sabe qual é o nosso problema? E esse foi o meu problema quando eu iniciei. Eu vou contar uma experiência. O Espírito Santo que me lembrou agora, pastora Bruna. Desculpa, não fica brava comigo, mas eu tenho que contar. A experiência é minha, mas você está nela. Olha só, para vocês terem uma noção. Eu lembro que em 2016, meados de 2016, eu nem conheci o Gabriel ainda. Eu tava assim, sabe, tipo, na igreja, sabe, com aquela ânsia, com aquela coisa de querer participar de tudo. Nossa, eu quero fazer, quero isso, quero aquilo. Mas isso, o meu coração não estava alinhado com Deus. Eu simplesmente queria fazer. Porque estava todo mundo ali, eu também queria estar ali. Estava todo mundo louvando, eu queria louvar. Estava todo mundo dançando, eu queria dançar. Estava todo mundo participando, eu queria participar. Isso é errado, igreja? Não é errado. O problema é onde o seu coração está. E o meu coração naquele momento estava no lugar errado. E eu simplesmente queria, eu quero fazer. Eu também quero estar, eu também quero cantar, eu também quero. E eu lembro, eu não vou me lembrar exatamente se foi eu, mas eu acho que foi. Eu pedi para a pastora Bruna ou alguém que serviu de pombo correio, eu não lembro quem, para poder eu participar do grupo de coreografia. Só que ela falou o quê? Não. Ainda não é o tempo. Na hora eu falei assim, nossa. Tipo, meu coração julgou, com certeza. Meu coração falou assim, nossa, por quê? Achando que eu sou o quê? Pecadora? Por que eu não posso estar ali? Tá todo mundo ali? E sim, eu era. Mas o meu coração não estava ali. Por isso que eu falo, eu demorei para aprender. Tem pessoas que quando passa no funil que aprende, infelizmente somos nós, né, seres humanos. Mas se tem uma experiência que eu posso falar para você, assim como Ezequiel teve a revelação dada pelo próprio Deus. Eu digo que primeiro ele teve o direcionamento, ele simplesmente fez o que Deus falou para ele fazer. E no final de tudo ele teve a revelação de que sem Deus ele não conseguiria.
Então, alinhe o seu coração. Sabe? Se há algo que você pode se gloriar, glorie-se em conhecer a Deus. Não glorie-se que você sabe dançar melhor, que você sabe cantar melhor, que você sabe, sei lá, adorar melhor. Eu vou falar de adoração porque é o ambiente que eu fico. Se você sabe pregar melhor, se você sabe orar melhor, não se glorie nisso. Alguns vão lembrar, há muitos anos atrás também, na época o presbítero Júnior e a diaconisa Dani, eles eram líder dos jovens. Ele trouxe um louvor, eu nunca esqueci desse louvor. Eu sei cantar ele? Não sei, mas ele ecoa dentro de mim. Que vai falar assim: tire as minhas mãos e eu continuo nele. Tampa minha boca, os meus lábios, eu continuo adorando. Eu tenho a melodia aqui, gente, por Deus, mas eu não consigo expressar, mas ela está aqui, cravada. Por quê? O que nós precisamos nos gloriar é nisso. Outro testemunho de mim, que eu vou falar, e tudo isso para a glória de Deus, tá? Não estou aqui querendo falar meus atos pessoais, porque a ministração não é sobre mim, é sobre Ele. Mas eu não sei alguns aqui, mas eu já tive também no início da minha conversão paralisia do sono. Alguém já teve? Alguém já ouviu falar? Pois é. Olha a minha experiência. Às vezes a gente pensa que Satanás ele é maior. E não, a gente precisa entender que por mais que uma sociedade nos ponha medo que Satanás é isso, é aquilo outro, maior é Deus. E eu lembro que em 2016 eu estava deitada, dormindo, e simplesmente dormindo mesmo, gente. Eu acordei sufocada. O Brian e o Fernando estavam no quarto, eu dormia na sala. Acho que ele vai lembrar que a gente morava lá perto lá com a tia Thaís. E aí, eu vi, a casa estava escura, isso era por média de 2, 3 horas da manhã. O inimigo assim em cima de mim, e me segurando com força. Mas tudo que ele queria era me colocar medo. Eu estava começando a andar com Deus. E mesmo eu tentando gritar, eu tentando falar, a voz não saía. Quem já teve essa experiência sabe que é assim. A voz não sai. Você está consciente, pelo menos comigo, os meus olhos estavam abertos, mas a minha voz não saía. Eu fazia força e eu não conseguia. Mas aí eu lembrei de uma ministração da pastora Rose que ela fez. As mulheres antigas aqui vai lembrar. Toda segunda-feira as mulheres se reuniam na igreja. Lembra? A pastora Rose fazia um círculo de mulheres e ela sempre tinha alguma coisa. E uma dessas ela falava: nem que seja por mente, você tem que repreender. E eu lembrei disso. E eu comecei a repreender em espírito. Na minha cabeça, naquele momento, foi em mente. Hoje eu entendo que foi em espírito. Então, mesmo quando você não tem palavras, o Espírito Santo, ele vai levar ao Senhor com gemidos inexprimíveis. Por isso que nós não precisamos esperar a condição perfeita para ir mais profundo com Deus, para conhecê-lo de verdade. Sabe todas essas lutas internas que você tem? Sabe todas essas guerras espirituais que cessa uma, vem outra, cessa uma, vem outra, cessa uma, vem outra? É literalmente uma guerra espiritual, onde Satanás está querendo minar as tuas forças. E quando ele tenta minar as nossas forças, a primeira coisa que a gente faz é o quê? Vou parar de orar, vou parar de ir para a igreja, vou parar de jejuar, vou parar de servir no meu ministério. É a primeira coisa que ele faz. Por isso que nós precisamos ir mais fundo com Deus. Glória a Deus. Você vai continuar sendo falho, você vai continuar sendo pecador, porque nós não somos perfeitos. Mas você vai saber o lugar de cura, você vai saber o lugar de rendição, você vai saber o lugar que você precisa para estar ainda mais profundo com Deus. Quando nós estamos na dependência dEle, quando nós caminhamos com Ele, confiamos nele. Por isso que eu digo, igreja, e tenho repetido isso, porque é o Senhor que ministrar no meu coração. É tempo de conhecermos a Deus, não de ouvir falar. Será que na sua oração
Você só fica orando, 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 abençoa fulano, ciclano, abençoa minha vida, isso e aquilo. Mas será que você ora, Senhor, desperta em mim um coração acessível para que eu consiga enxergar a manifestação da tua glória em mim? Senhor, revela em mim o teu coração, eu quero te agradar. Senhor, me ensina a adorar como o Senhor quer. Me ensina a adorar como o Senhor quer que eu adore, que eu ore. E às vezes a gente se perde nisso. E ó, outra experiência, gente, tudo isso é para a glória de Deus. Todos aqui sabem que estávamos fazendo aula de canto, correto? Vou contar a minha experiência. É uma bênção e todos nós precisamos fazer, tá? A aula de canto é uma bênção. Mas sabe aonde o Senhor alinhou o meu coração com a aula de canto? Eu não sei se vocês perceberam, mas eu estava ficando muito na técnica. Não posso pular, porque se eu cansar, minha voz vai ficar feia. Não posso não me concentrar. Eu não estava conseguindo nem ministrar, porque eu ficava com teorias na minha cabeça, eu ficava com técnicas na minha cabeça. Gente, nós ministérios de louvor, entendo o que eu estou falando. Nós precisamos dar aula de canto, sim. Nós precisamos melhorar e dia após dia nos aperfeiçoar para a glória de Deus. Para que a nossa voz seja um instrumento para que através da melodia, da revelação de Deus, corações sejam alcançados. O diácono Michel, na oração, ele falou referente a um louvor bíblico. E quando nós adoramos a Deus com base bíblicas, o coração são acessados. Sabe por quê? Tem pessoas que vão ser alcançadas pela melodia daquela adoração, pela letra seguindo daquela melodia. A palavra cantada, ela alcança, se você for parar para ver, ela alcança muito mais corações do que a Bíblia. Tem pessoas no mundo que não para ler uma Bíblia, mas para cantar um louvor. Quem nunca ouviu uma pessoa que é do mundo cantando: mestre, eu preciso de um milagre, contando a história de Lázaro? Quem nunca? Sabe? Regis Danese, quem nunca? Quem nunca? Então, existem lugares que a Bíblia material, papel, ela não vai chegar. Mas uma melodia, ela vai ficar ecoando. Uma melodia inspirada pela palavra de Deus. Não é qualquer melodia, não estou falando de heresia, estou falando de louvor bíblico. Por isso que sim, seja seletivo no que você ouve. É louvores que glorificam a Deus. Esse louvor está glorificando ao Espírito Santo de Deus, a Trindade. É bênção. Se o louvor não está glorificando a Trindade, ouve para você, ouve na sua casa, ouve no seu fone. Aumenta o som fazendo faxina, porque é louvor do mesmo jeito, é bênção. Mas quando nós vamos declarar em comunidade, nós precisamos declarar a glória de Deus. Nós precisamos cantar a Bíblia. Por isso que eu falo para você, o Senhor, nesse tempo, Ele está usando vários meios para que as nossas vidas e os nossos corações sejam alinhados com a vontade dEle. E como todos aqui puderam perceber, mais uma vez Ele nos convida a nos render, a nos humilhar, a alinhar o nosso coração com dEle, a ir mais fundo, mais profundo. Não pense você que viver com a água no tornozelo vai ser algo bom. Não pense você que a água até o joelho vai ser algo bom para você. O melhor que você tem a fazer é mergulhar a Cristo. Glorie-se em conhecer a Ele. Glorie-se em conhecer a Ele, porque a palavra de Deus está dizendo: por onde o rio passar, haverá todo tipo de seres vivos e de peixes, porque essa água flui para o mar. É uma imensidão. O Senhor tem muito mais para nos dar. O Senhor tem muito mais para fazer. Mas às vezes a gente ainda não acessou esse lugar porque a gente não tira a água do tornozelo. E aí mais a fundo vai dizer, transformando a água salgada em água doce. Mais uma vez o Senhor vai falar sobre transformação. E também no mesmo
conhece o meu coração. Você já parou para pensar que Ele conhece o seu? Ah, o Senhor conhece o meu coração. E isso não te causa preocupação? Aonde o seu coração está? De boas intenções, o inferno está cheio. Por isso que nesse mundo, andando com Jesus, nós não temos que ter boas intenções. Nós temos que andar em amor. Nós temos que andar em juízo. Nós precisamos andar com o temor do Senhor nessa terra. Quando nós tememos ao Senhor, meu Deus. Glória a Deus. Por isso que eu digo ali, igreja, o seu coração com o Senhor. Não espere ser quebrado. Isso é triste para nós, igreja. Parece que a gente está esperando verdadeiramente a nossa vergonha ser exposta. O Senhor te conhece, Ele sabe quem você é. Será que você quer que isso seja exposto para você ser envergonhado? E aí você vai ficar mais recuado ainda. Ai, eu tô com vergonha, os irmãos vão me julgar, os irmãos isso. Não, tenha isso como oportunidade hoje, Senhor. Tu sondas e conhece o meu coração. Vê se há em mim algum caminho mau e me conduza nos teus caminhos, que é o caminho reto. É o caminho reto, é o caminho puro. Nem tudo vai ser confortável, igreja, mas eu te garanto, mesmo você com todas as suas imperfeições, o Senhor tem te sustentado, o Senhor tem te guardado. O Senhor tem me aberto portas. O Senhor tem provido, o Senhor tem realizado sonhos de gente aqui. Oh, isso não entra na nossa cabeça? Olha, muito aleatório. Gente, muito aleatório. Não sei se alguém ouviu, mas a Melissa chegou aqui na igreja. Do nada, essa menina me solta: nossa, mãe, a gente está vivendo a melhor fase da nossa vida, né? Gente, pelo amor de Deus, que consciência uma criança dessa tem para pensar isso? Do nada. Mãe, a gente está vivendo a melhor fase da nossa vida, né? Eu fiquei. Sério, eu não tive nem palavra. Eu só fiz isso. Por isso que eu falo pra vocês, gente. Sabe, não olhe pra trás com desejo. Sabe o que você precisa olhar? É que se atrás pra você foi bom, que você tem saudade, imagina o que Deus não pode fazer no seu futuro. Sabe, imagina o mais que Ele tem para nós, para o nosso coração, para a nossa vida. Por isso eu falo para você, isso é para todos nós que estamos aqui. Não queira ficar no raso. O raso ele não vai ter. Glória a Deus. Se você tem fôlego nos seus pulmões, seja para glorificar a Deus. Sabe, que nem um louvor gratidão. Em meu coração, seu coração, não se envergonhe de adorar a Deus. Não se envergonhe, cante essa canção, pois sei que há fôlego nesses pulmões. Vamos, louve ao Senhor. Oh, louve ao Senhor em todo tempo. Louve ao Senhor quando acorda, louve ao Senhor quando vai dormir. Glória a Deus. Ei, não se distraia, porque o que mais Satanás quer fazer é roubar a tua semente. E aí você verá coisas acontecendo, e você se coloca no lugar de vítima. Não se distraia. Assim como a palavra está nos dizendo. Sabe o que mais me chamou a atenção aqui, gente? Oh, meu Deus, a imensidão do nosso Deus. Eu já vou finalizar. A imensidão do nosso Deus. Vai dizer assim: à medida que Deus foi para o lado leste com uma linha de medir na mão, Ele mediu 1000 com uma linha na mão dele. Você tem noção do quanto esse Deus ele é imensurável? Você tem noção do quão mais Ele pode fazer? Se até hoje, você sendo do jeito que você é, Ele fez, imagina o quão mais Ele pode fazer. Glória a Deus. Então não cesse. Não deixe a água no tornozelo. Não deixe a água parada no joelho. A água parada ela apodrece. É verdade. A água parada ela causa dengue, pragas. Água parada é isso que ela faz. Então não deixe a água parada no tornozelo. Não deixe ela parada no joelho. Não deixe ela parada na sua cintura. Mergulhe a ponto de você entender que a sua dependência
sobrevivência é de Deus. É Ele que te sustenta. Aleluia. Obrigada, Jesus. Obrigada, Senhor. E aí no versículo 12 vai dizer assim: árvores frutíferas de toda espécie crescerão em ambas as margens do rio. As suas folhas não murcharão e os seus frutos não cairão. Todo mês produzirão, porque a água que vem do santuário chega a elas. Os seus frutos servirão de comida e as suas folhas de remédio. Então entenda, veja o que você está plantando, veja os frutos que você está gerando. E mais ainda, entenda que quando você estiver no nível profundo com Deus, todos ao seu lado será uma árvore frutífera de todas as espécies. As suas folhas não murcharão, não terá praga, não terá derrubado, não terá podridão, não terá. E os seus frutos não cairão, permanecerão firmes. Todo mês produzirão, todo mês o Senhor irá produzir sobre a tua vida frutos. Frutos de obediência, fruto de graça, fruto de misericórdia, fruto de perdão, fruto de amor, fruto de generosidade. Os seus frutos servirão de comida e essas folhas de remédio. Que os seus frutos, que os seus testemunhos, eles venham servir de comida para alimentar